Amém, irmãos? Vamos estar conectados com o que o Senhor tem para ministrar no nosso coração hoje, amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 25. Deixa aberto aí em Lucas 10, do versículo 25, nós vamos ler até o versículo 27. Antes disso, vamos orar mais uma vez. Deixa aberto aí. Ó Espírito, você está no meio de nós. Desde os louvores, nós já estamos sentindo sua presença aqui. Por isso, o meu clamor é que você possa se manifestar ainda mais, com mais intensidade. Que pessoas sejam tocadas por Ti nessa noite, na consciência de que servimos a um Deus único. Ele é único, Ele é único e é o nosso número 1. Nós não temos outros deuses, nós pertencemos a um único Deus vivo e verdadeiro. Que essa seja a consciência gerada em nós nessa noite. E nós nos entregaremos a Ti por completo. Que o meu coração e a minha mente não te atrapalhe, Espírito, de falar neste lugar. Estou totalmente dependente de Ti nessa noite. Meu corpo, minha mente e minha alma estão totalmente dependentes de Ti. Venha agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lucas 10, versículo 25, vou dizer assim: eis que se levantou um certo escriba para pô-lo à prova e disse: Mestre, que poderei fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como você lê? E ele respondeu, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu estava meditando em cima de alguns versículos e alguns textos bíblicos e comecei a perceber, isso obviamente não é de agora, já de um tempo. Comecei a perceber o quanto é importante nós estudarmos sobre idolatria. Por que a idolatria está tão ligada ao ensino da missão de Deus? E aí a gente vê, obviamente, que numa pergunta a Jesus: ô mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele responde acerca de um posicionamento do cristão: tenha olhos para Ele. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não se deixe ser confundido por outras coisas. Então, na missão, nós precisamos começar a identificar e condenar a idolatria. Tudo aquilo que me afasta, que coloca os meus olhos, sim, coloca os meus olhos em outras coisas que não é o Senhor. Nós precisamos começar a condenar isso. Não somente aqueles que ainda não conhecem esse Deus vivo, mas todos nós que estamos aqui nesse contexto cristão, nós precisamos enfrentar, expor e desmascarar tudo que se levanta nessa categoria de outros deuses. Talvez você esteja pensando: mas falar de idolatria, será que isso não está associado somente àqueles que trocam a imagem de Deus por outras imagens? Será que isso não tem a ver com outros contextos religiosos? Eu acho que essa palavra não se encaixa muito à nossa realidade. Porém, se nós pararmos para analisar, a raiz de toda a idolatria está na rejeição humana de Deus e da natureza final da autoridade moral de Deus. Então, tudo que envolve o homem rejeitando quem Deus é, nós precisamos começar a combater isso. E isso é idolatria.
É obviamente que no passar dos tempos, nós associamos culturalmente idolatria a imagens, estátuas, a religiões específicas. Mas você vai começar a perceber hoje aqui, enquanto eu ministro a palavra, que isso está muito mais envolvido no nosso dia a dia do que simplesmente você ter algumas estátuas na sua casa. Então você diz, eu não tenho estátuas na minha casa de outras religiões, então eu não sou idólatra. Estou bem. Essa palavra não é para mim. E a gente vai ver que os nossos contextos para a idolatria estão associados a outros aspectos que nós precisamos identificar. Primeiro ponto que nós precisamos para combater a idolatria, primeiro passo no combate contra a idolatria é estabelecer essa distinção fundamental que consiste entre Deus Criador e tudo aquilo que foi criado. Primeiro passo que nós vamos precisar entender é: existe um ser, um Deus Criador, e existe todas as outras coisas que foram criadas. Quando nós começamos a perceber cada um ocupando o seu lugar, a sua posição, nós vamos começar a perceber o que é idolatria e o que não é. Então, primeiro ponto, nosso Deus é um ser que não foi criado. Por mais que isso pareça óbvio, mas nós precisamos ter consciência disso. O nosso Senhor, o nosso Deus, o onipresente, o todo-poderoso, Ele não foi criado. Isso significa que Ele autoexiste. Ele simplesmente é. Por isso Ele diz, eu sou o grande eu sou. Eu não vim a partir de outros. Ele simplesmente existe. Essa é uma resposta que talvez os ateus vão ficar te questionando, procurando um ponto de partida de Deus. Mas a nossa fé define que o ponto de partida de Deus é Ele mesmo. Ele só existe. E a minha fé me faz crer nisso. O meu Deus não foi criado. Ele é um ser divino que não depende de nenhuma outra coisa. Não depende de nada que não esteja nele mesmo. E nessas pequenas palavras que eu vou falando, nós vamos começando a entender essa proporção Deus. Quem Ele é, o tamanho desse Deus. Nós, como crentes, nós precisamos ter esse olhar dessa dimensão de quem Deus é. E sair do campo das palavras. Sair do campo do apenas dizer que acreditamos em Deus, mas não entendemos quem Ele é de verdade. Então a narrativa da criação, ela vai começar a demonstrar a necessidade da gente começar a separar as coisas. Deus é Deus e eu sou apenas um elemento criado. Ponto final. E nessas distinções, nós vamos começar a aprender a colocar cada coisa no seu devido lugar. Assim como Gênesis inicia fazendo essas pequenas distinções. Olha, entre o dia e a noite são distinções. Sol e lua, distinções. Terra e mar, distinções. Ambientes, universos, espécies, homem e mulher, a imagem de Deus, de outros seres, o homem e a mulher é a imagem de Deus, os outros seres não, sabe? Ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Gênesis começa a dizer que isso é crucial, entender que cada um foi gerado dentro da sua jurisdição, para ocupar o seu espaço. Irmão, por que você está falando isso tudo? O que você quer dizer com isso? Que quando eu entendo quem Deus é, e eu entendo quem eu sou, eu entendo os limites. O problema da criação, desde Gênesis, eu vou pedir para você abrir em Gênesis capítulo 3, versículo 5, é que a gente começa a querer dar passos para ultrapassar a linha limite que o Senhor impôs sobre nós. Nós somos criação e desde o início nós queremos atuar como criadores. Nós somos criação
e desde o início nós queremos ocupar um lugar que não pertence a nós, porque somente Ele é o Criador. Gênesis capítulo 3, versículo 5, diz assim, vamos ler desde o versículo 1, peraí, que eu acho que vai ser melhor para a gente contextualizar. Gênesis 3, desde o versículo 1, vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Versículo 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque senão vamos morrer, vocês vão morrer. Próximo versículo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então a serpente já começa a colocar Deus numa posição de mentiroso. Certamente não foi bem isso que ele quis dizer. Certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como? Sabendo o bem e o mal. A serpente começa a enganar a criação, o ser criado, colocando eles numa posição que o Senhor não os gerou para estar. Ele vai dizer assim, olha, ele disse que vocês vão morrer, mas não é bem assim, vocês não vão morrer. Ele está enganando vocês, porque ele sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Ué, mas Felipe, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a mulher comeu da árvore, ela passou a ser semelhante a Deus? Não, irmão, nós sabemos que não. Nós não tornamos divinos por causa disso. Quando eu olho para essa estrutura desse versículo, eu vejo 2 pontos muito importantes. Sereis como Deus é agir como deuses. Querer atuar como, querer agir como, não apenas conhecendo o bem ou o mal, mas definindo e decidindo o que é bom e o que não é. Vocês estão entendendo? Conhecer o bem e o mal é ter autonomia para tomar decisões do que eu quero ou não fazer, do que é bom e o que não é bom para mim, rompendo assim as distinções de Deus e a criação, porque no cenário do Éden, o homem não precisava se preocupar com isso, porque tudo que Deus tinha dado acesso ao homem já era do conhecimento dele que era bom. O homem não precisava discernir, porque ele estava todos os dias tendo encontro com Deus, apresentando para eles a sua bondade. O homem, quando escolhe ter autonomia para isso, ele está dizendo, eu posso viver a minha vida sem você. Eu posso viver a minha vida sem ter um Deus dizendo para mim o que eu preciso fazer. Irmãos, nós vamos entender que talvez as suas palavras não dizem isso. Senhor, eu posso viver a minha vida sem você. Mas quando nós olhamos para a forma como administramos nossas vidas, nós estamos dizendo isso. Eu posso ter conhecimento do que é bom e o que é ruim para mim, sem precisar ter vida contigo, Deus. A nossa rotina espiritual vai dizer a forma como nós andamos, a nossa conduta, porque estamos decidindo, definindo coisas, sem precisar da opinião do Senhor de todas as coisas. Faz sentido o que eu estou falando? Então o primeiro passo é, sereis como Deus.
os homens começaram e as mulheres a agir como deuses. Segundo elemento, dentro dessa estrutura desse versículo, é conhecendo o bem e o mal. Ele vai começar a dizer que o homem quis, a partir da decisão de comer daquele fruto, ter autonomia moral. Autonomia moral, autossuficiência para estabelecer seu próprio destino. Ter escolhas é ter autonomia moral. Eu não estou dizendo que você não tenha escolhas, mas quando eu escolho escolher, eu estou dizendo que eu tenho autonomia para definir a minha vida. E aí eu deixo de olhar para Ele como Senhor da minha vida. Indo para um contexto prático, como eu começo a me relacionar com isso? Tudo que eu preciso escolher, eu busco o Senhor que faz as minhas escolhas. Isso começa a definir a minha conduta espiritual. Eu oro antes de fazer. Eu oro antes de decidir. Essa é a nossa vida prática. Gênesis 3, 22. Vamos ler. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Vê se não faz sentido o que eu estou falando. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. A partir dali você já sabe o que acontece. Ele fecha as portas do jardim, expulsa o homem e a mulher dali. E para mim, quando eu olho para essa atitude de Deus, eu não vejo uma atitude religiosa apenas, como Deus quis por um simples ato de punição. Vamos punir esse casal aí. Fecha o jardim, bota 2 querubins, fecha tudo, bota uma espada ali, eles não vão entrar mais. Muitas pessoas, quando olham para esse contexto, vê apenas como um ato de castigo, de punição. Você não terá acesso mais a esse paraíso. Mas quando eu olho para esse contexto, eu vejo um ato de misericórdia. Deus sendo misericordioso com a humanidade, fechando o acesso do homem para comer da árvore da vida, que gera vida eternamente, numa condição caída. Quando o Senhor fecha o jardim, Ele está não só punindo o homem, mas Ele está fechando o acesso do homem de comer da vida eterna numa condição caída. A partir do momento que o jardim fecha, o homem começa a trilhar uma caminhada de restauração, a busca pelo encontro daquele que vai regenerar, para que eu possa experimentar do que é eterno. Eu experimento o que é eterno a partir de uma redenção, e é nisso que está o plano de Deus, irmão. O que está acontecendo nesta noite aqui não é simplesmente uma palavra, é uma pregação do Evangelho. Isso é a missão de Deus, o Evangelho se desenvolvendo. Quando o jardim fecha, começa um plano de redenção para que o homem possa voltar àquele mesmo jardim. Apocalipse 22, ter acesso a essa árvore novamente e já numa condição restaurada, ele vai se alimentar do que é eterno. Apocalipse 22 termina da forma como começa. Porque esse foi sempre o plano de Deus. Mas o que eu olho no versículo 22 é que o Senhor expõe o fato de que os humanos realmente romperam com a distinção entre o Criador e a criação. O que nós acabamos de ler, ele não está só dizendo que os humanos se tornaram deuses. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo, sim, o homem agora
é como um de nós. Porque eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, ou seja, eles passaram a agir como deuses, definindo seus próprios destinos, decidindo suas próprias vidas, julgando o que é bom, o que é ruim. E é nesse ponto, irmãos, que está a raiz de todas as idolatrias. É nesse ponto, quando nós olhamos para Deus e dizemos: eu posso viver na terra sem você. Ou eu posso ter outros deuses que me dão um acesso um pouco melhor do que ir diretamente a você. E assim nós vamos escolhendo como viver. A idolatria, meu amigo, é abominável, porque ela tenta destronar Deus e entronizar a criação. Pela lógica, é isso que estamos fazendo todos esses anos. Estamos tirando Deus do seu lugar de ocupação, do seu trono, e estamos colocando a própria criação neste lugar. Quando você começa a ver a forma como outras religiões tratam suas estátuas, simplesmente elas estão colocando a criação no lugar de Deus, daquilo que só Deus poderia fazer. E elas estão buscando essas pessoas para que elas possam, da eternidade, remir, perdoar, dar coisas. Mas nós aqui, crentes, quando nós estamos trabalhando essa distinção de forma invertida, as consequências pessoais e sociais começam a ficar devastadoras, irmãos. Devastadoras. Nós precisamos discernir, então, a partir daqui, quem são esses outros deuses. Porque nós já sabemos, se estamos aqui, sabemos que esses outros deuses que eu estou falando não se encaixam no seu contexto como estátuas, amuletos, cordões. Talvez você não faça parte desse cenário. Mas quem são outros deuses na nossa vida que façam com que eu precisa combater e dizer: não, isso é abominável. Eu preciso olhar para o Evangelho de Deus e ser liberto disso. Vamos seguir e definir quem são alguns desses deuses para nós. Abra a Bíblia aí, Deuteronômio 4, versículo 19. Deuteronômio 4, versículo 19. Todos. Tudo isso para que, ao levantardes os vossos olhos em direção ao céu, e observardes o sol, a lua, as estrelas, e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis o quê? Seduzir por estes astros, para adorá-los e a eles servir. Porquanto são apenas coisas que Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Primeiro elemento que eu, nas minhas orações, comecei a perceber como outros deuses da nossa vida é coisas que nos seduzem. Essa narrativa de Deuteronômio talvez não faça parte do seu contexto. Talvez você vai ler isso aqui e dizer: mas irmão, eu não olho para os céus e quero adorar as estrelas, o sol, a lua e todas as belezas. Porém, existem coisas na nossa vida que nos seduzem. E que coisas são essas? Coisas assombrosas, misteriosas, encantadoras, maravilhosas, que estão longe do nosso alcance, mas eu quero me aproximar disso. Estão chamando a atenção dos meus olhos, da minha mente, dos meus ouvidos. Eu quero isso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ter isso para a minha vida. E aí, entrando no contexto de Hebreus 4:12, que a palavra é viva, eficaz, ela corta tudo. Ela é atemporal, irmão.
esse contexto que eu li, ela tem a ver com os nossos dias hoje. O que estão seduzindo os meus olhos hoje? Ao ponto de eu estar trocando isso, trocando o Senhor por isso. O que está seduzindo os meus olhos? Abra em Jó, capítulo 31, versículo 26. Vamos ler mais um pouco. Vamos ler do 26 até o 28. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a mão, como se ele estivesse dando beijos com a mão, também isso seria delito. Eu não estou enxergando direito ali, acho que eu vou ler da minha... Eu estou tentando, eu vou conseguir, mas não está dando. Vou voltar aqui, tá, irmãos? Acompanha aí do telão. Vou voltar desde o versículo 26. Se olhei para o sol quando brilhava, ou para a lua quando ela caminhava alta e esplendorosa, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de adoração, da mesma forma, esses seriam pecados merecedores de condenação e castigo, pois eu teria sido desleal para com Deus, que está nas mais elevadas alturas. Vamos contextualizar. Coisas assombrosas, misteriosas, encantadoras, com muito brilho, que nos fazem o quê? Nos curvar. E curvar aqui não é simplesmente o ato físico, mas fazem você dedicar tempo para isso. Primeiro, o contexto atual, que redes sociais. Talvez você olhe, pô, irmão, mas isso é mó clichê, cara. Sabia que você ia falar sobre isso. Isso é mó clichê. Mas, irmãos, é a verdade que tem impactado nossa realidade. E não tem a ver só com adolescentes e jovens. Todos perdem o seu grande tempo sendo seduzido por coisas nas redes sociais que talvez estão longe do nosso alcance. Ficam ali, o feed, desejando. A sedução não é sucesso em si, mas a promessa de querer alcançar algo que o Senhor não disse que ia te dar, cara. O desejo, colocar isso na posição de Deus. E isso entra no contexto de qualquer um. Quantos amigos cristãos que eu tenho, pregadores, que se perderam usando a pregação do Evangelho a fim de alcançar números e números e números de seguidores. Tudo o que fazem hoje está voltado para o que as redes sociais podem proporcionar para ele. Ele não consegue mais deixar de fazer aquilo. Então virou idolatria. Ele não consegue mais pregar o Evangelho de outra forma a não ser por meio daquilo. Então virou uma idolatria. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus vira uma idolatria. O ídolo da plataforma. Quantos irmãos pregadores eu conheço que desejam este lugar mais do que qualquer outra coisa? Eu tenho amigos hoje que se tornaram tão grandes do que fazem, que se nós chamarmos eles para pregar numa casa com 5, 10, 20 irmãos, o lugar se tornou pequeno para ele, então ele não vai. Se tornou uma idolatria, a dimensão que ele conquistou. E quantos estão assim? Mas por que eu estou falando isso nesse contexto aqui? Porque talvez esse seja a nossa motivação.
Talvez esse seja o motivo de nós estarmos buscando nos aprimorar com Deus, chegar neste lugar, não simplesmente pelo que o Senhor quer, mas nós estudamos, oramos para alcançar um lugar que todo mundo está, sem entender de fato o que o Senhor quer. É o ídolo do poder. O poder nos seduz. Querer coisas, nos comparar com outras igrejas, nos comparar com outras pessoas, e elas passaram a ser o padrão que define o nosso alcance. Quando eu alcançar este padrão, aí tudo bem. Coisas que nos seduzem, e nós paramos de buscar o que o Senhor quer para nós. São vários deuses que têm nos seduzido. Daqui eu já falei questões ministeriais, daqui eu já falei questões envolvendo poder, influência das redes sociais, até mesmo esse contexto da família perfeita, mas dentro desse contexto de família comercial, a família do comercial. E muitos de nós estamos nos tornando pais seduzidos por filhos troféus. Não deixamos Deus trabalhar na realidade dos nossos filhos. Nós queremos modelar eles. Por quê? Porque se eles forem desse jeitinho aqui, essa é a sedução dos meus olhos. Estamos controlando tudo. Eu conheço muitos, tenho muitos amigos hoje em paz, que vivem uma vida de querer moldar seus filhos para aquilo que eles estão vendo e sendo alimentados na internet. Cresceu muito e vocês sabem disso. O tanto que a internet está tentando ensinar você como você deve lidar com seus filhos. E nós estamos criando esses padrões do que é perfeito, sem entender o que o Senhor quer. Como o Senhor quer. O que Ele quer fazer, Ele é o Senhor, amém? Outro elemento que funciona como deuses para nós, são coisas que tememos. Entende, irmão? Talvez não é uma estátua, mas até aquilo que a gente tem medo, vira uma estátua que a gente coloca na nossa estante, e a gente vai lá, fazer todas as nossas preces antes de sair de casa. Coisas que temos medo. Medo nos paralisam, nos prende, nos fazem parar de olhar para Deus como centro e Senhor da nossa vida, e nós passamos a deixar-nos sermos regidos por essas coisas. Primeiro, a grande opinião pública. Parece uma coisa simples, né, irmão? Mas tem tanta gente que tem medo disso. O que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer que quando você passa a deixar com que a opinião dos outros passa a reger você, já não é mais o que Deus quer, é o que pensam sobre você. A opinião pública, o medo de ser rejeitado socialmente, faz com que você trave, faz com que você pare, faz com que você não se exponha, não seja quem Deus te chamou para ser. Quantas pessoas jovens em escolas, trabalho, no meio de um contexto de discussão sobre religião, sobre Deus, sobre tantos assuntos, você, se cala. Por que você se cala? Porque eu não quero ser cancelado no meio que eu estou aqui. Prefiro não falar sobre isso, irmão. Prefiro não me meter nisso. Pô, mas você não é crente, você deveria estar falando sobre isso. Não, mas deixa esse assunto para lá. Não dá para eu entrar nisso não. Eu não estou falando coisas aqui na igreja, eu estou falando do dia a dia, do seu trabalho, da sua escola, até mesmo no contexto familiar. O medo de você ser rejeitado, o medo das pessoas olharem para você e não quererem mais andar com você, faz com que você não exponha a realidade de quem Deus é sobre a tua vida. Segundo medo, a escassez. O medo da instabilidade financeira se tornou um meio pelo qual nós precisamos combater como idolatria. Sim,
Porque o medo dessa instabilidade, escassez financeira, muitas das vezes faz até você mesmo deixar de ter práticas com Deus, como experimentar um Deus que você abre mão do teu dinheiro, do teu tempo, dos teus recursos, para experimentar o poder de Deus, saber como Deus opera nisso. Pessoas que na hora que nós vamos nos mover financeiramente, tanto para ajudar a igreja, para ajudar missões, para ajudar projetos, nós pensamos antes como vai ficar nossas contas, porque o que está definindo os teus passos é o medo de faltar em casa, e não aquilo que Deus quer fazer. Idolatria, o medo de ficar sem dinheiro, se tornou uma idolatria. Por quê? Porque toda vez que falamos de dinheiro, você pensa, você olha a sua conta, você olha a sua planilha, não, acho que não dá, eu vou ficar sem dinheiro. Então, isso entrou no lugar de Deus. Paramos de dar aqueles nossos testemunhos de que o Senhor me tocou, eu peguei o meu dinheiro, dei, e no outro dia o Senhor supriu todas as nossas coisas. Está na hora da gente voltar a dar esses testemunhos em massa, irmão. Por quê? Porque nós estamos olhando para Ele em primeiro lugar. Ele está em primeiro plano. E aí o medo da escassez se tornou um meio pelo qual eu virei um idólatra. Outro medo que eu tenho de ser irrelevante, antiquado, fundamentalista. Esse medo que eu tenho de ser irrelevante faz com que, eu todo o tempo eu fique fazendo coisas sem sentido. Faz sentido o que eu estou fazendo? Por quê? Porque eu estou com tanto medo das pessoas pararem de olhar para mim como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que eu acabo atropelando as coisas, fazendo uma porção de... Irmão, o medo de ser irrelevante está te tornando idólatra. O dia que o Senhor quiser te levantar, irmão, Ele vai te levantar. E isso é independente dos homens. É independente dos homens. Você não precisa ficar maquinando coisas para tentar mostrar para as pessoas que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para com isso. O dia que o Senhor quiser te levantar, Ele vai te levantar. E não tem a ver com a opinião, você pode ser gago, falar errado, falar gritando, mas o dia que o Senhor te levantar, Ele vai te levantar, independente da opinião dos outros. Então para com esse medo de ser irrelevante. Está virando idolatria. E na idolatria tem tropeços. Quando nós trocamos aquilo que Deus vai fazer por nós, quando nós queremos fazer por eles, há tropeços. E aí é que o frustrado, porque está com medo de ser irrelevante, se torna mais frustrado ainda. E ele vive vida de frustrações. Frustrações. O medo do fracasso dos filhos. Está vendo que eu estou tentando trabalhar vários contextos? Ministério, o nosso dia a dia, nossa rotina, nossa família. O medo do fracasso dos filhos. O pavor que os nossos filhos, deles não darem certo na vida. Seja espiritual, seja profissional, ou seja relacional. Nós, pais, ficamos tão apavorados com isso. E queremos fazer de tudo, de tudo. Irmão, eu não estou dizendo que você tem que viver, deixa a vida me levar, não é isso não. Faça o que você tem que fazer, mas o que é que você tem que fazer? O que o Espírito está te direcionando a fazer. Não é simplesmente pela força do ego, não é simplesmente pelo medo do seu filho fracassar como você fracassou. Não é isso que tem que te mover. Eu queria tanto ser um médico, vou forçar a barra ali para o meu filho ser. Não tem a ver com isso. Então o medo dos filhos fracassarem estão gerando pais controladores.
que não estão esperando o Senhor fazer, pais controladores, ansiosos, que não deixam os filhos respirarem, não deixam os filhos viverem. Nossas orações, irmãos, as nossas orações é que são fruto daquilo que o Senhor está trabalhando. Deixe o Senhor fazer. Terceiro ponto, coisas em que confiamos, coisas que nos seduzem. Estamos levantando os nossos deuses, coisas que nos seduzem. Segundo, coisas que tememos. Terceiro, coisas em que confiamos. Abra aí em Salmos 33, versículo 16. Essa é uma parte, irmãos, que nós precisamos ter bem atenção, porque coisas que confiamos pode se resumir em pessoas, sistemas, trabalhos, ideias, forças. Coisas que nós confiamos podem fazer nós trocarmos, tirar Deus e colocar tudo que nós confiamos. E aqui entra diversos aspectos. Vamos ler primeiro Salmos 33, 16. Não há um rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O que ele está dizendo aqui? Óbvio que se eu sou um rei, eu tenho um sistema bem montado, um exército grande, irmão, eu não vou confiar no meu exército. Mas o que a Bíblia está dizendo para mim aqui? Que não há um rei que se salve com a grandeza do seu exército. Não tem a ver simplesmente naquilo que você confia, mas naquilo que ele quer fazer. Você pode confiar, por exemplo, contextualizando, na maneira como você pensa política. E aqui, todos nós estamos envolvidos com isso. Alguns de esquerda, outros de direita. Talvez tem pessoas aqui que nem falam que é de esquerda nem de direita, preferem não entrar nisso, mas vota, assiste reportagens, assiste o jornal, sabe o que está acontecendo. Então o ídolo virou a sua ideologia política. E essa é uma das maiores idolatrias do contexto de igreja hoje. Por quê? Estamos esquecendo de um Deus rei, estamos esquecendo de um Jesus que é rei, e estamos colocando nossa esperança no tipo de ideologia que vai assumir o governo. Nós que somos crentes, precisamos ter uma ideologia de direita no governo. E todos nós vamos ficar tateando nisso. E é obviamente que os líderes de direita, independente do que se eles são mau caráter ou não, mas se é ideologia de direita, eu vou dizer, é ele que tem que estar no governo. E nós não paramos para pensar que a forma como nós precisamos desejar, confiar, precisa ser de acordo com os princípios e valores de Deus. Nós estamos confiando em bancadas evangélicas da política. Deus pode fazer? Pode, mas quem vai fazer? É Deus. Não é o que você pensa, o tanto que você estudou, é Deus. Se Deus quiser fazer com o governante que está lá agora, por mais que isso doa o seu coração, irmão, mas se Ele quiser fazer algo com o governante que está lá agora, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Simples assim. Você pode, depois que eu acabar de pregar, me chamar ali fora e falar, irmão, cuidado com o que você está falando. Não é bem assim, cara. Não, irmão, é assim. É assim sim. Por que é assim? Porque Ele é Deus. Cara, é simples. Se define por quem Ele é, a posição que Ele ocupa. Ele é criador, Ele pode mover tudo a hora que Ele quiser. É muito simples.
por mais que doa o quê? Se isso machuca você, irmãos, o fato de eu falar que Deus pode fazer algo com o governante que está lá agora, se isso machuca você, então desculpa o que eu vou te falar, a sua ideologia política se tornou o seu ídolo. Você está confiando que a solução só pode vir de um lugar, de um meio e ponto final. Se Deus trouxer um avivamento para a nossa nação, num governo de esquerda, você vai ter que engolir sua ideologia. Eu não sou de esquerda, mas também não sou de direita. Eu pertenço a uma ideologia bíblica. A minha esperança está num dia em que um rei, monarquia, irmão, um rei monarca virá. Você não vai votar nele, ele não vai pedir sua opinião, ele vai simplesmente assumir o trono em Jerusalém e ponto final. Acabou. Ah, mas eu não gosto, não gostei. O problema é seu. Vai ter que engolir isso, irmão. Vai ter podcast, vai ter debate, YouTube para lá, para cá, e vão falar, esse cara que assumiu o trono em Jerusalém, o que vocês acham dele? Irmão, não interessa. Gostei, é desse jeito. Ele é rei, assumiu, acabou. Concordam? É nisso que você crê? Então faz um favor para mim. Para de discutir política, irmão. Pelo amor de Deus. Para de ficar de briguinha de internet. Idolatria. Idolatria. Ou você crê no que está aqui, ou você vai continuar perdendo seu tempo aí, confiando nessas coisas. Segundo elemento. Outros deuses, do qual nós confiamos, em quem? Autossuficiência. E aqui se resume até mesmo a carreira e a educação. Confio tanto no que me tornei, que eu já não preciso de Deus. Já não preciso orar para fazer coisas que eu confio que eu sei fazer. Eu estudei muito, pô. Pô, me chamou para pregar, pô. Orar para quê? Estudei tanto a Bíblia. Por que eu vou orar? Para que eu vou buscar? Entende? Autossuficiência. E aí, ó, tropeços devastadores. Eu tenho um testemunho para contar sobre isso. Sobre um período da minha vida que eu estava tão imergido em fazer coisas para Deus, fazendo tantas coisas para Deus, que eu não percebi que essa autossuficiência foram as pedras para um grande tropeço. Cantar, ministrar adoração, eu ia nos lugares, o pessoal chegou, pessoal do Vozes e Trovões, uau, caramba, irmão, ó, tropeços, autossuficiência, porque foi pelos elogios, pelas palavras, começamos a achar que realmente fazíamos alguma coisa, e aí, ó, quando começa a trocar, sabe, quando você começa a tirar o Deus do trono, e colocar seu coração, sua autossuficiência, suas ideias, irmão, tropeços, e obviamente não é só isso, mas são diversas outras coisas. Então, nós precisamos começar, talvez você não entre nesse contexto que eu falei, de ministério, mas talvez seja a sua carreira, talvez seja a educação que você tenha, talvez você se tornou tão bom no que você faz, que dentro do seu emprego você está se colocando nessa posição. Não, eu não vou perder esse lugar aqui não, sou líder aqui, ninguém me tira daqui não. E aí você começa a olhar para todo o meio e dizer assim, pô, quem é melhor que eu aqui? Quem vai ser supervisor aqui? Não tem ninguém que possa me substituir. Quantos você conhece assim? Só que eu não estou falando deles, eu estou falando de você, que está ouvindo aqui, que talvez na sua fala educada, talvez na sua política diária, você não deixa tão claro isso, mas o seu coração está dizendo, eu sou muito bom, por isso que eu estou aqui.
E aí, ó, a Bíblia vem dizer que Deus abate os soberbos, mesmo você manifestando isso só nos seus pensamentos. Autossuficiência. Dentro de um contexto de igreja, confiança nos nossos próprios métodos. Isso é muito complicado no contexto de igreja, porque estamos deixando de ser orgânicos. Quando eu leio Atos 2:42, eu começo a ver que uma igreja estava vivendo o evangelho de forma simples e o Senhor ia atraindo aqueles que iam sendo salvos. Qual era o método? Viver o evangelho de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, ó, não crie uma estratégia, mas ó, perceba uma coisa: se o Senhor te der uma estratégia, faça. Mas o que aconteceu com a igreja, eu não estou dizendo essa, ou o contexto atual, eu estou falando de muitos outros que eu acompanhei. Surgiu algo na Colômbia, olharam para a Colômbia, a igreja cresceu na Colômbia, vamos trazer isso para cá. Surgiu algo na Coreia do Sul, a igreja cresceu na Coreia do Sul, vamos trazer esse método para cá. E estamos colocando nossa confiança onde? Nos métodos. E aí, inúmeros métodos a gente tem aí. E aí, quantos pastores estão na internet procurando o melhor método, porque eles estão sem saber o que fazer. E sabe o que nós temos que fazer? Colocar nossa confiança no Senhor. Se é tempo de crescimento exponencial de pessoas, entenda uma coisa: não vai ser pelo teu esforço não, irmãos. A igreja de Atos cresceu porque o Senhor ia atraindo os que precisavam ser salvos. Não vai ser pelo seu esforço. Não tem a ver com o nosso evangelismo programático. Irmão, não devemos evangelizar? Claro que devemos. Mas todo o processo de conversão está no Senhor. Ele que vai fazer. E por último, coisas que necessitamos. Coisas que precisamos. Mateus 6, versículo 31 e 32. Abre aí. Estou terminando de verdade, tá, irmãos? Mas é que eu devo falar isso umas 3 vezes ainda. Esse é o primeiro. Mateus 6, 31 e 32. Não andeis, pois, o que? Ansiosos e quietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nós nos vestiremos. Versículo 32. Pois são os pagãos, ali no telão está os gentios, mas em outras versões vai estar, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Irmão, você não vai pegar Deus de surpresa num pedido seu, chorando, dizendo que você precisa de um carro novo, você precisa de uma roupa nova. Senhor, olha para minhas mesas, estão furadas, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Você não vai pegar Deus de surpresa com essas coisas. Nós acabamos de ler que quem faz isso são o quê? Os pagãos. É eles que ficam, sendo atraídos por coisas que precisam, pelas necessidades. Nós não nos movemos por isso. Se você está se movendo por isso, então você está lá no ponto inicial da idolatria, que é coisas que te seduzem. O Senhor vai nos dar o que nós precisamos. Por quê? Porque Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Hoje de manhã, na palestra, o palestrante falou algo muito importante sobre a aceitação do aspecto que você se encontra hoje. Você olhar para o que você está vivendo e encontrar felicidade nisso. Não é fácil. Por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados com todos esses elementos que eu falei aqui. E por isso nós não estamos satisfeitos com o que nós temos. Nós queremos estar não só viajando. Tem pessoas que têm condições de ir para a região dos lagos. Mas por que ele não está satisfeito com isso? Porque ele está sendo seduzido pela ideia de ir para a Itália. Então, não, Senhor, eu não quero só ir para a região dos lagos.
Mas talvez esse é o contexto seu, agora, atual. Talvez você ache que isso não tem muito a ver. Mas, irmão, isso, prende nossos corações. Prende. Por quê? Porque nós somos atraídos a querer viver algo que, se nós não temos hoje, nós precisamos aceitar que não temos, porque o Senhor não está abrindo portas para que eu possa ter. Isso deveria ser o suficiente para nós. Você sabe que o que eu estou explicando aqui é a maior definição de Salmos capítulo 23, versículo 1. Muita gente lê Salmo 23 apenas pela transliteração do português. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porém, na versão original, nós lemos esse versículo e ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e por Ele ser o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Então eu entendo que Ele é o meu pastor e por isso, por Ele ser o meu pastor, isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Irmão, se o Senhor te der a oportunidade para você ir para a Europa, vai. Mas se Ele não te der, fique bem. Não fique na internet desejando a vida dos outros, não. Fica bem. Seja o que o Senhor te deu para ser hoje. Porque Ele sabe o que você precisa. Coisas que nós necessitamos nos faz tornar o nosso eu um ídolo. O meu bem-estar, o meu amor próprio, é um ídolo sutil desse tempo, irmão. Vou olhar para mim primeiro. Quantas vezes a gente crente já usou isso dentro de casa? Nos entregamos por alguém, alguém nos feriu, e aí você grita em casa: eu vou passar a olhar para mim primeiro. Né? Falamos, né? Eu não fico longe disso não, irmão. Eu vou dar mais valor aqui para a minha vida, Estou me machucando muito. Vou dar valor para mim aqui, Um ídolo sutil vai nos vestindo dessa virtude do eu. Sabe? A Bíblia nos chama, irmão, para descansar no corpo. No cuidado do corpo. Não tem para onde você fugir. Se você quiser viver esse contexto aqui, você vai ter que descansar no corpo de Cristo. Você vai fugir disso aqui para querer olhar para si mesmo, mas Ele sempre vai te atrair para descansar no corpo de Cristo. A nossa maior satisfação como crente é estar na família de Deus. É estar no meio do corpo de Cristo. Irmãos, entenda uma coisa: não existe vida de igreja sem congregação. Não existe. Isso já tentou me convencer em alguns momentos atrás. Só que de repente, quando eu estava iludido com essa ideia, a minha casa virou uma congregação. Eu achei que vou ficar no meu sapatinho aqui, tranquilo. E aí, quando eu menos esperei, 40 pessoas na sala da minha casa. E virou igreja. A gente quer fugir dessa ideia para tentar viver o nosso eu. Mas o Senhor vai sempre nos atrair para essa realidade do descanso no corpo. A necessidade de descansar no corpo. E o ídolo da felicidade pessoal. Segunda vez que eu falo, eu estou terminando. A busca pela felicidade pessoal, que passa a estar acima da aliança que eu tenho com Ele. E aí, quantos estão, corrompendo sua vida atrás de uma felicidade pessoal, satisfação, prazer. E aí vai se corrompendo e corrompendo a aliança. Corrompe o casamento com o nosso Senhor. Porque estamos tentando ser o quê? Feliz. Mas essa felicidade, quando está fora dele, ela é subjetiva.
porque ela vai pegar e atrair todos esses elementos que eu falei aqui. Coisas que nos seduzem, coisas que tememos, coisas que confiamos, coisas que necessitamos. Quando isso tudo tá bom, tá sendo controlado ali, né? Pela nossa capacidade de controlar todas as coisas. Se tá tudo controlado, aí alguém te pergunta assim, eu adoro fazer essa pergunta. E aí, irmão, tá feliz? Aí você vai dizer, sim, estou muito feliz. Mas o que define felicidade? É isso aqui, tá tudo sob controle. Do seu controle. Não tem mais nada te seduzindo porque você tem tudo. Você trabalhou, você tem um carrão, você mora numa casa legal. Você não tem medo de perder coisas, não tem medo de perder emprego, já está tudo estabilizado, tudo tranquilo. Confiar, não confio na minha autossuficiência, estou bem tranquilo aqui. Não vou me perder, eu estou andando em santidade tranquilo, eu ando bem com Deus, sabe? Todos esses elementos estão sob controle. Então, estou feliz. E aí, por causa de todos esses elementos que a gente está idolatrando, quando eu pergunto para alguém, ei, irmão, está feliz? Irmão, calma. Essa pergunta, o que significa essa pergunta? Sabe por que a gente não sabe responder se está feliz? Porque ainda não entendemos a razão de Salmo 23, versículo 1. Toda vez que eu perguntar se você está feliz, você deveria ter convicção em dizer, sim, irmão, eu estou. Por quê? O Senhor é meu pastor. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Pode ser que eu não tenha o que todo mundo tem. Pode ser que eu ande a pé, de ônibus. Pode ser que eu estou sem dinheiro da passagem, eu vou andando no meu trabalho até minha casa. Mas quando você chega em casa, você fala assim, o Senhor é meu pastor. Nada vai me faltar. Eu não vou sentir falta de nada. Entende? Você está feliz? Sim. Temos um pastor. E ele cuida de nós. Cuidou da minha casa quando a gente mais precisou. E eu sei que cuida de você, irmão. Então hoje é um motivo de você deixar nesse altar aqui todos os outros deuses. Dizer, Senhor, eu não preciso mais disso. Você conseguiria ficar sem rede social, irmão, por um tempinho? Conseguiria fazer isso? Se esse for o seu ídolo? Se essa é a sua expectativa, se o seu coração está em curtidas, se o seu coração está em pessoas que estão olhando os seus stories, sabe? Se isso tem movido o seu coração, você conseguiria ficar aí 2, 3, 4 meses sem acessar a rede social? Vem deixar no altar os seus ídolos, cara. Você conseguiria ficar alguns meses dando uma oferta generosa para a igreja? Por quê? Ou para algum trabalho social, ou algum projeto missionário. Irmão, calma aí, por que isso? Porque se isso é o seu ídolo, você precisa fazer esse voto com Deus. Se o dinheiro tem sido um problema para a sua vida, se você tem pensado antes, irmão, faz um voto. Faz um voto com o Senhor para se livrar desses ídolos. Eu posso chamar você aqui na frente, você vir, chorar, a gente orar junto. Mas ao sair dali, se o teu problema for o dinheiro e você não conseguir dar, não conseguir abençoar pessoas, não conseguir abençoar projetos, então foi só um momento em que você se comoveu com essa palavra. Ela não afetou você. Se o seu problema é sexualidade, se o seu problema é a pornografia, deixe os seus deuses no altar, e eles vão queimar. O Senhor quer nos curar, irmãos. Eu queria que você ficasse de pé, vamos orar por isso. Irmão, entenda o que eu vou te falar. É com muito peso que eu falo isso. Para eu entender essa palavra, eu precisei passar pela dor. Entende? Eu precisei viver coisas e ver coisas indo embora, para eu entender essa palavra, entender quem eram os meus ídolos. Precisei passar por processos de destruição para reconstrução.
só para entender quais eram os ídolos que eu tinha que chutar da minha vida. Homens, sistemas, autossuficiência, medos, a forma como eu lidava com o dinheiro, a forma como eu lidava com as coisas da vida. E o Senhor foi, tratando nossa casa, nossa família, para que eu pudesse ter autoridade para estar ministrando isso aqui. Então por isso que eu quero convidar você, irmão. Você quer deixar esses ídolos? Isso não tem a ver com pessoas novas na igreja ou não, é todo mundo que se enquadrou em alguma coisa que foi dita aqui, alguma coisa. Não tenha medo. Isso é uma exposição, não à igreja, mas é uma exposição diante do Senhor. Senhor, eu quero abrir mão dos meus deuses, eu quero abrir mão dos meus ídolos, para que você venha me restaurar por inteiro. Enquanto os irmãos estão ministrando uma canção, eu quero orar com você. Os pastores vão estar aqui para orar com você. Sai desse lugar, irmãos. Vamos nos comprometer diante dele. Se o Senhor começar essa semana a tocar teu coração, eu quero que você faça um voto comigo. Sai da internet um pouco. Eu quero que você faça um voto comigo. Separe tuas finanças para abençoar pessoas. Eu quero que você faça um voto comigo. E aí, ele vai tocando para que você possa se comprometer. Sai do seu lugar, irmão. Vamos orar juntos aqui. Vem. Sim, Senhor. Queremos abrir mão dos nossos